eu vou homenagear o Dia do Índio como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas não podia deixar de falar do relatório da reforma da Previdência, até porque foi feito aqui agora o relato para o senador que me antecedeu. Primeiro, assim, o governo fez uma cartilha para explicar as mudanças e a cartilha já não valia mais na hora da leitura do relatório, para ver como é que estão as coisas por lá. E segundo, que tem algumas coisas, se tem alguma coisa consistente aqui é a questão do BCP. O resto, tem uma questão aqui, a questão de baixar de 49 para 40 anos de contribuição para poder sair com salário integral, que a gente vai ter que contratar um contador aqui para fazer conta, para poder saber realmente, porque é 1,5, depois 2, depois 2,5, é cumulativo, não é cumulativo, não está explicado isso, pode ser que amanhã saia alguma explicação. A mulher continua sendo a mais penalizada, né? Na questão da idade, e a pensão, a acumulação da pensão, mas é só até 2 mínimos. Mas a contribuição do trabalhador rural continua. Baixou de 25 para 15, mas está dizendo aqui que ele tem que contribuir. E o que a gente vê é que o trabalhador rural não tem renda. Ele contribui hoje, mas é sobre o que ele produz, quando ele vende, tem uma taxa, é taxado. Isso vai para a Previdência. Mas, como está dito, que é até 5% do salário mínimo, que vai acabar sendo os 5% do salário mínimo, permanece a mesma coisa. O trabalhador rural não tem renda. A renda que entra é quando ele se aposenta. Antes disso, é só o Bolsa Família. O Bolsa Família não dá para tirar para pagar a Previdência. Então, não tem grandes mudanças aqui. Na verdade, coisas muito pequenas para o tamanho da reforma. E eu quero ver o senador descer por aí para conversar com o trabalhador. Falar aqui é fácil. Vamos ver, apresentar essa nova proposta para os trabalhadores. A regra de transição, tem gente que já está achando que foi piorar, porque tem gente que queria entrar com menos anos, com 40 anos, ficar na regra atual. A mulher com 40 anos de idade, não. Foi para 53. Então, eu sei se o senador Paim já estudou, se estudou, me explica, né, o que foi essa mudança. Mas o debate tem que se dar lá no município, com os trabalhadores, o que eu faço todo fim de semana, com prefeitos, com vereadores, para poder entender o que está em jogo. Mas eu me inscrevi para falar, para homenagear os indígenas, hoje, 19 de abril, Dia do Índio. Então, em 1940, no México, delegados indígenas do Panamá, Chile, Estados Unidos e do México reuniram-se no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Entre as deliberações desse congresso estava a recomendação que propunha o estabelecimento do Dia do Índio pelos governos dos países americanos. Um dia dedicado ao estudo dos problemas dos povos indígenas da atualidade pelas diversas instituições de ensino. Foi definido para isso o dia 19 de abril, data em que os delegados indígenas se reuniram pela primeira vez em assembleia no Congresso Indigenista. Todos os países da América foram convidados a participar dessa celebração. Em 2 de junho de 1943, o presidente Getúlio Vargas instituiu, por meio do decreto 5540, o Dia do Índio no Brasil. Desde sua institucionalização, o principal objetivo da celebração do Dia do Índio é debater e buscar orientações às políticas indigenistas dos governos. Já é tradição em nosso país que o governo anuncie, no Dia do Índio, as novas áreas demarcadas, os avanços em setores como saúde, educação, entre outros. Infelizmente, foi quebrado. Este ano não teve, pelo menos não consta que teve anúncio de nada. Pelo contrário, o ministro da Justiça, um relator da PEC 215, que os índios abominam, né, na questão da demarcação das terras, né, e a PEC, os índios consideram uma ameaça aos direitos deles. Longe de diminuir o sofrimento e abandono que os povos indígenas sofrem em 517 anos de resistência à colonização imposta pelos descobridores, entre aspas, de uma terra que tinha mais de 5 milhões de habitantes, o governo coloca a reforma da Previdência, um ataque cruel a todos o povo brasileiro, terrivelmente pior para os mais fracos e carentes de assistência do Estado. Entidades que atuam na defesa dos povos originários questionam a medida e afirmam que ela representaria um passo para trás no que se refere ao sistema de garantia de direito.
As regras atuais da Previdência Social não trazem uma regulação específica para os povos indígenas. Os índios estão sujeitos às mesmas normativas que tratam os trabalhadores rurais, ou seja, aposentadoria aos 60 anos para os homens e 55 para as mulheres, com direito a um salário mínimo. Também podem receber benefícios como salário maternidade, auxílio-doença e pensão por morte. A legislação vigente no país considera que os indígenas são cidadãos plenos de direito e reconhece a prática de atividade rural ou extrativista deles. Entre as alterações propostas pela PEC da reforma da Previdência está a equiparação das normas aplicadas a trabalhadores rurais e urbanos. Além da mudança nas regras de idade, os indígenas terão que pagar a contribuição individual mínima, periódica, talvez de 5% do salário mínimo, como está proposto. Ora, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, qual é a visão dos proponentes de tal absurdo sobre a realidade dos povos indígenas e dos trabalhadores rurais do nosso país? Para quem trata de milhões e bilhões, 5% do salário mínimo parece nada, mas para quem precisa lutar cada minuto de sua vida para conseguir subsistir, 5% do salário mínimo é muito, e muitas vezes vai ter que fazer a opção entre pão e previdência, algo desumano de exigir desses cidadãos. Não poderia deixar de lado, neste momento, a memória do grande Marechal Rondon, ele mesmo, descendente do povo indígena Bororó, tinha como lema morrer se preciso for, matar nunca. Celebro neste dia a importância desse lema como um contraponto à política do ódio e da discriminação que, infelizmente, repercute no país e nesta casa. Ontem, nesse plenário, quando debatimos o Estatuto do Migrante, ouvimos o argumento falacioso de um de nossos pares a bradar que o direito de ir e vir dos povos indígenas em território por eles tradicionalmente ocupados, desde muito antes da fronteira imposta pelo colonizador, seria um caminho para a prática de crimes. Felizmente, esta casa fez frente ao argumento ignóbil e trouxe-nos a esperança de que esta casa não se curvará ao discurso do ódio e da intolerância. A mesma Constituição, construída sob a égide da democracia, protege a integridade dos povos indígenas e o Estado Democrático de Direito. Ambos são indissociáveis. Os conflitos hoje vicejam no país entre os povos indígenas e os grandes agricultores e pecuaristas são fruto da incapacidade do Estado brasileiro de cumprir o dispositivo constitucional e demarcar todas as terras indígenas. Não há o direito que possa se sobrepor ao direito originário, mas cabe ao Estado garanti-lo e fazer justiça com aqueles que tiveram a promessa e a posse de terra para a sobrevivência digna em terras que foram identificadas e devem ser necessariamente demarcadas como indígenas. A paz, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, é uma conquista do Estado Democrático de Direito e jamais uma imposição autoritária. Os povos indígenas sabem que a terra é muito mais que dinheiro, sabem que a terra é muito mais que investimento, sabem que a terra é muito mais que patrimônio. Para os povos indígenas, a terra é vida. Para os povos indígenas, a terra é a mãe, é a Pachamama. Por isso, senhor presidente, a luta indígena é a luta pelo direito a uma terra que não se vende. Não é a luta por uma posse para a produção, mas pelo lugar onde possam viver uma vida plena. E essas condições de vida não são, como alguns imaginam, selvagens. Houve quem dissesse até que índio não serve para nada, não produz nada. Educação específica nos idiomas tradicionais, com métodos de ensino adequados às realidades culturais dos diversos povos indígenas. E o acesso às tecnologias em todas as áreas, porque na era do conhecimento, este é um bem universal que deve estar disponível a todos os povos. Eu quero aqui fazer um parênteses para dizer que eu recebi no meu gabinete vários caciques do Xingu. E eles, na sua sabedoria, disseram coisas muito importantes que eu queria socializar aqui, também pedir ajuda de todos os parlamentares. Eles disseram que o homem branco levou tudo de ruim para a aldeia. Cigarro, bebida, droga, doença, agrotóxico. E não leva coisa boa, educação, saúde e energia. Índio quer energia. E quer energia limpa, quer energia solar. E eu quero conclamar, senadores, principalmente aqueles que têm aldeias nos seus territórios, que busquem, que não é tão caro, que comece, não precisa ser de uma vez, mas vamos levar, seja emenda, seja o que for. Eu fui a única parlamentar que botou emenda para energia solar. E levar para os. Eles têm 1 hora de energia de motor, de gerador a óleo. Eles não querem isso, só tem 1 hora por dia.
Então, energia solar, eu acho que se todo mundo se dedicar a isso, a gente vai conseguir, né? Então, estou conclamando os senadores a se juntarem para a gente conseguir isso para os nossos índios. Porque no dia 26... Nobre senadora Regina. Pois não, senador Hélio. Quero cumprimentar Vossa Excelência, porque essa é uma iniciativa realmente cidadã. Aqui no Distrito Federal, no primeiro ano do meu mandato, 2015, eu peguei 4 milhões das minhas emendas, que eram 10 milhões que eu teria direito, e coloquei todas para energia solar nas escolas e centros de saúde. Lamentavelmente, o governador do Distrito Federal, com dinheiro lá já liberado, já empenhado, ainda não realizou as minhas emendas, porque emendas importantes para todo o DF, saber da importância do uso da energia solar. E quando Vossa Excelência encaminha essa proposta para as aldeias indígenas, a mais hoje, que é o Dia do Indígena, é muito importante essa situação, porque, primeiro, nós temos um sol imenso, maravilhoso, com a radiação intensa, né, no vosso estado, que é o estado do Piauí, né, com condição de um ótimo aproveitamento. E com baterias de alta conservação de energia, tipo as feitas hoje, com as pesquisas que duram até 6 horas, 8 horas, os indígenas podem preservar a energia acumulada e não usada durante o dia e ter energia até a noite inteira. Então, quer dizer, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo acerto dessa medida, uma medida, assim, que preserva a natureza, uma medida que evita chuvas ácidas, uma medida que economiza numa coisa fundamental, que é a questão da energia elétrica, e ainda alivia o sistema, que quando você capta energia solar e coloca lá naquele ponto lá remoto, se ele for interligado com alguma rede, ele serve para toda a parte do Brasil, então alivia o sistema. Então, senhora Tade, quero cumprimentar Vossa Excelência e conclamar a todos que possam fazer mais emendas, como Vossa Excelência fez, como eu fiz, e que a gente possa contribuir para um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigada, senador Hélio. E dizer assim que a energia solar já nem é tão cara como já foi e tem uma garantia, 20 anos, é o mínimo de garantia que as pessoas que vendem, as empresas que vendem dão, para mostrar como é um sistema seguro, né? Eu já conheço muita gente que está usando nas suas próprias casas lá do Piauí, porque por conta do uso, do calor que faz lá, então a conta de energia é alta. Muitas pessoas já abriram mão da energia da Boa Esperança, da hidrelétrica, e botaram placas solares nas suas casas. Então, a gente podia fazer esse presente para os índios, não sei, mas no ano que vem já ter alguma coisa em alguma aldeia, depois a gente ir fazendo aos poucos, acho que seria uma coisa muito importante para a gente não ficar só celebrando o dia, só dando parabéns. No dia 26 nós vamos fazer audiências públicas, porque eles pediram, eles vão estar aqui acampados, e no dia 26 tem uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a luta dos povos indígenas por direitos humanos e justiça. E a gente convida todos os senadores e senadoras para ouvir o lamento, é um canto de lamento a gente ouvir os indígenas. Eu já disse aqui uma vez, mas uma indígena disse na comissão, num dia, numa audiência, ela disse assim: do jeito que vai, homem branco vai comer dinheiro, porque vai chegar um dia que ele não vai ter o que comprar para comer com o dinheiro, porque não tem mais produção, estão devastando as terras. Então, quer dizer, é aquela sabedoria. Ninguém mais preservacionista que os índios. A gente tem muito que aprender com eles, a preservar a mãe terra, como o Papa Francisco fala, né? Ouvir os índios, a gente ia aprender a preservar o planeta. Então, tem essa audiência pública dia 26, nós estamos convidando que as pessoas possam passar por lá, ouvir pelo menos que vem estudiosos da causa indígena, mas vem índios também que vão se pronunciar. Senhor presidente, senhores senadores, todos os anos temos dias e semanas para celebrar a luta de mulheres, da consciência negra, entre outras. Pena que precisemos de ter um dia para celebrar, porque nosso país verdadeiramente terá avançado em sua consciência social e política quando esses temas não precisarem ter um dia, porque serão parte do nosso cotidiano. Que o Dia do Índio seja celebrado como demarcação do maior território ao qual esses povos têm direito, o território da consciência nacional. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.